Coríntios capítulo 12, versículo 12. Eu vou falar algo muito legal hoje. Sim, legal, né? Essa parte do culto é muito bom, na hora da palavra, né? Mas às vezes a pregação vem assim, a gente queria ouvir uma coisa, vem outra, mas isso aqui é de interesse de toda a igreja. Eu quero falar da igreja perfeita. Será que tem? Será que tem? A igreja perfeita? Tem. E vai ser uma série, porque eu sei que eu não vou conseguir falar tudo hoje. Eu quero falar com o título Marcas de uma Igreja Saudável. Porque muito se fala na igreja. Que igreja que eu devo ir? Tem tantas denominações. Qual é a igreja certa, pelo menos? Quem está fazendo o que é certo? Como que eu devo escolher uma igreja? Então, esse é um interesse muito legal, muito bacana. E eu peço ao Espírito de Deus que te ensine algo aqui nessa noite. Está comigo aí? Amém? Então, vamos ler 1 Coríntios 12, 12, que diz assim, ó. Cristo é como um corpo. Cristo é como o quê? Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Eu disse o quê? Todas as partes. Então dá um break aí. Se você faz parte do corpo de Cristo, você pode. Amém? Que às vezes a pessoa já está há um aninho na igreja, ela fala, mas será que eu posso orar? Olha o que a Bíblia diz. Muitas partes. E formam um mesmo corpo. Versículo 13. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Agora nós vamos lá para o versículo 25, que diz assim. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. E versículo 27, último. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte desse corpo. Amém? Então guarda isso aí, que nós vamos comentar sobre esse negócio aqui. Porque na verdade o que a gente vê é que existe um povo dentro da igreja, eu não digo aqui da igreja, mas na Igreja Universal de Cristo aqui no Brasil, buscando uma igreja perfeita. Buscando um lugar que não tenha problema. Buscando uma igreja que a vida deles siga tranquila. Eu sempre falo assim, rapaz, é isso mesmo, você está querendo desanimar, parar ou trocar por causa disso? Você acha que você vai achar, mas às vezes eu acho um problema pior ainda. E outra, hein, se você sair e você achar uma igreja perfeita, você vem aqui e fala para mim que até eu vou para lá, porque não existe. A igreja perfeita não existe. Então o erro aqui está na forma a qual nós procuramos. Porque o que o texto está dizendo? Quando alguém vem para a igreja, o que a pessoa quer encontrar quem? A pessoa quer buscar quem? Deus. Não é? A pessoa quando vem para a igreja, e a maioria de nós vem quando o negócio está ruim. Mas muito poucas pessoas, de 100 talvez um, que entra na igreja e fala, minha vida está uma bênção. Ixi, a conta está recheada, está todo mundo curado, eu vim na igreja. Não é assim. A gente chega aqui, a hora que alguma área da nossa vida está com problema. Então a gente vem procurar quem? Deus. Então a gente chega aqui e você quer achar Deus. E a Bíblia está dizendo que Deus é achado nas pessoas. Porque a igreja não é o prédio. A igreja não é a placa lá fora. A igreja não é a organização. A igreja não é a convenção. A igreja não é a assembleia, a batista. A igreja é você. A igreja sou eu.
A igreja somos nós. Aqui nós acabamos de ler. Quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja, cada um é um membro que forma o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. E aqui nós nos deparamos com um problema. Quando eu cheguei na igreja era do mesmo jeito, eu cheguei todo arrebentado. E aí a gente não entendia muito isso. Então, procurando Deus, sentia Deus. Poxa, chorei no primeiro culto, eu chorei. Falei, não, está errado. Eu não choro. Eu morro, mas não choro. E limpava as lágrimas assim. Tanto que no primeiro culto eu já aceitei Jesus. E saiu aquele peso de mim. E comecei a ter frequência nos cultos. Comecei a trocar o meu círculo de amizade agora pelos crentes. Mas daí, você vai vendo que algumas pessoas que estão na igreja não são tão crentes como você pensa. Né? Aí você começa, empresta dinheiro para um, não paga. Aí, né, dá um coisa, você fala, mas não que é a igreja aqui? Não é assim. Mas parecendo lá no mundo, os caras pagavam, aqui não paga. Por quê? Porque a igreja somos nós. Se nós pensarmos em igreja, em termos de corpo, como o texto está dizendo, então vamos lá. O que um corpo humano precisa para ser saudável? Precisa de uma alimentação balanceada, amém? Uma boa alimentação, é isso? Exercícios físicos, uma boa noite de sono, precisa de saúde emocional, bons livros, coisa boa, uma família boa. Tudo isso traz saúde, não é? E mesmo assim, e com outras coisas além disso, o corpo ainda não fica doente? Sim ou não? Quando você ali adota, né, fazer uma dieta, ou tirar, agora vou melhorar, cara, eu estou muito gordo, vou perder uns quilos, vou caminhar, vou comer melhor, vou comer mais verdura, mais fruta, enfim. Você come. E mesmo assim, quando você adota um estilo de vida mais saudável, o teu corpo ainda fica doente? Sim ou não? Você desiste dele? Aí o seu corpo fica doente. Alguma parte do seu corpo fica doente. Você desiste do seu corpo? Então por que você quer desistir da igreja? Quando uma ou outra parte fica doente. Se a Bíblia que você leu está dizendo que quando ele fica doente você tem que ajudá-lo, não tem que abandoná-lo. Vai arder hoje, hein? A Bíblia fala aí, que você acabou de ler, que quando um está alegre, todo mundo se alegra. E quando um está com problema, você chora junto. Você junta lá. Eu vou falar. Você junta lá e ora por ele. Porque ele faz parte do mesmo corpo que você. O que você leu não está dizendo para você abandonar quando ficar doente. Está dizendo para você ajudar. Jesus vai mais fundo nisso. E ele fala que na igreja vai ter até joio. Que o cristão que vai para o céu, ele é uma referência de trigo, de um grão que vai fazer um pão, que vai usar. Mas na plantação de trigo nasce um mato que se chama joio. É igualzinho o trigo. Mas quando ele dá os bagos, quando ele dá os grãos, o trigo é douradinho, ele é preto, pretinho, e não serve para nada. E ele fala assim, não tira não, deixa lá. Quantos trigos nós estamos aqui? Quantos joio? Não, joio não, joio não. Então nós... Ele está dizendo isso, nós temos que... Ele está dizendo assim, não é para você sair da igreja, nem para você arrancar ele. É para aprender a conviver com ele. Então talvez a forma de procurar uma igreja está errado na forma mesmo. Eu já vi gente sair da igreja e depois morre lá no mundo. Porque ela nunca vai encontrar uma igreja perfeita. O que é a igreja? Sabe por que as pessoas erram? Porque elas não entendem o propósito de existir uma igreja. Por que existe igreja, gente? O Reinhard Bonnke, ele diz assim uma frase linda. Ele diz assim: a igreja não é um barco de prazeres. A igreja não é um cruzeiro de prazeres. A igreja é um barco de resgate,
para salvar as almas que estão se perdendo. Então, o equívoco aqui está em não entender para que existe uma igreja. Você não está na igreja para ter uma vida tranquila. Você está na igreja porque você entendeu que você precisa de Deus. Que nós estávamos perdidos e fomos libertos, perdoados, somos salvos. E agora tem um propósito diferente na nossa vida. Não só social, mas espiritual. Que não é ficar sentadinho, assistindo culto, pensando que a igreja é um cruzeiro de prazeres. Porque a igreja é um barco de resgate para salvar as almas que estão se perdendo. Isso aqui já faz você pensar diferente. Sabe que você vai ter um problema com um membro do lado que vai ficar doente. Que você vai ter problema com ele talvez, ou às vezes não vai ter problema, você vai ver ele doente. Você pode ter um pastor que fica doente, um líder que fica doente, um supervisor que fica doente. Eu falo doenças assim, talvez espirituais, que não fica bem. Nós passamos por fases servindo a Deus. E às vezes dá dó de pastores por aí, porque a igreja não aceita passar por momentos difíceis. E aqui Deus está mostrando, a igreja é um corpo, meu filho. E às vezes uma parte ou outra fica enferma. E quando isso acontece, não é para abandonar, mas é para permanecer até o fim. Porque o propósito de ser uma igreja não é sentar e assistir culto, é entender que você é uma parte, um membro que forma esse corpo e tem uma função específica. Quando você entende o teu papel na igreja, em Deus, a tua vida começa a decolar e você vai viver segundo os planos de Deus para a tua vida. Então é muito bom a gente entender esse início, porque tem muita gente desistindo do corpo. E usa aquela frase assim, eu não parei com Deus. Não, eu não abandonei Deus, não. Você abandonou o corpo dele? Como que você não abandonou? Nós estamos num momento tão difícil que tem até os desigrejados. Agora aqueles que estão pregando que não precisam de igreja. Não, eu estou tomando Santa Ceia em casa, eu estou servindo aqui. Cuidado. Que a palavra de Deus está dizendo que cada um é um membro, forma um corpo, cabeça é só ele, e o resto tudo faz parte do corpo. Com dor ou sem dor, com gente enferma ou gente curada. Igual Paulo está falando que judeu ou não judeu, escravo ou livre, nós vamos viver juntos, porque o propósito de ser igreja é viver junto, igual casamento, no momento difícil, no momento bom, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que o noivo volte para buscar a igreja. Pode aplaudir, esse é Jesus, ué. Isso não é para você não, é para algum espírito imundo que fica escondido por aí. Então por que você fica criticando a igreja que não funciona do jeito que você gosta? Não é? Então por que às vezes, nós vamos pedir perdão hoje no final, né? Por que às vezes nós criticamos então a igreja por causa de atitudes isoladas de uma pessoa? Porque pode acontecer. A igreja pública, Jesus ama o perdido, o pecador. Assim como nós estávamos perdidos, não tinha jeito, para muitos de nós aqui não tinha jeito. Quando nós entramos na igreja, tudo mudou, gente. Quando nós entramos na igreja, nós entendemos o sentido da nossa vida, da nossa existência. Tudo ficou melhor. O trabalho funcionou melhor, a vida profissional decolou, a saúde é melhor. E a nossa vida com Deus começa a ser ativada no momento que você se rende e que você entende que você não consegue, não pode viver sem Deus. Só que aí é só o começo. Esse ponto eu vou falar só a semana que vem. Então, a igreja é formada por pessoas fracas, por pessoas falhas. Então, quem está escrevendo isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, é Paulo. Quem foi Paulo? Ele era um cara legal? Ele era o quê? Um homicida. É um cara que matava crente ainda. Né? Ele foi tão crente que ele entendeu isso quando ele aceitou e conheceu Jesus. Ele falou assim, eu sou um devedor.
E a partir de hoje eu não vou me preocupar com nada ruim que aconteça na minha vida, porque eu estou devendo para Deus há muito tempo. E a partir de hoje eu sou um vaso escolhido de Deus. Todo o mal que eu fiz contra a igreja, eu vou reverter em serviço a Deus. Por isso que ele era forte, porque ele entendeu o papel dele, nada pôde parar aquele homem. Quem mais formou a igreja? Pedro. Vai ver como que era Pedro. Truculento, mal educado, bruto. É igual o Ronaldo há 10 anos atrás lá, bruto, cara ruim de lidar, mal educado, tingueira, falava as coisas lá, chato, cara. Então Pedro era 10 vezes pior. Olha lá, e assim, né, estabanado, não pensava, dominado por uma ansiedade, não pensava, Jesus, o senhor está andando em cima da água, eu também vou andar. Fundava. Calma, Pedro, calma, você... E falava bobagem. Você vai ver que na mesma sequência, no mesmo capítulo, Jesus elogia ele. Quem eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus que veio para salvar. Pedro, foi Deus que te inspirou isso, papapá. Fala 2 versículos ali, Pedro fala uma bobagem. E Jesus fala assim, eu te repreendo, Satanás, sai da vida dele. Pedro ficou paralisado, porque não pensava para falar, truculento, bravo. Sabe quando você chegou na igreja daquele jeito, mal educado, tudo quer brigar, tudo quer discutir, mulher barraqueira, tudo assim, né? Ninguém é assim, né, gente? Né? Ninguém leva o desaforo para casa, nada, né? Então, mas né? Eu vou pular fora, eu vou entrar nessa armadilha, nada. Falar de coisa boa. A igreja é formada por esse tipo de gente. Tem que ficar sempre assim? Claro que não. Se você só faz 18 anos que está na igreja e ainda continua assim, então você vai aceitar Jesus hoje aqui, em nome de Jesus você vai ser liberto. Aí você vai ver o mesmo Pedro ruim, quando ele escreve as cartas lá, ele já está falando de amor. Filhinhos, eu era assim também, mas agora eu aprendi que a gente tem que ser mais pautado. Igual o Ronaldão, agora não faz mal nem para uma mosca. O cara era presidiário, chefe PCC, lá, tudo, traficante. Um traficante ruim, sem vergonha. Um traficante... Nem começou a traficar, já foi preso. Mas, pastor, não deu certo, não. Porque já era um homem de Deus, escolhido por Deus. Aí encaixa na igreja, todo mundo ama ele. Ele gostou que a gente pode falar mal dele, que ele agora está convertido, né? Glória a Deus. É isso que tem que acontecer. É esse tipo de gente que forma a igreja. Eu poderia citar uma lista aqui. Quando a igreja primitiva aqui, quando Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12, olha o tipo de gente que eram os crentes. Os espíritas, as mulheres prostitutas que faziam parte do culto da deusa Diana. E é por isso que tem uma parte lá na Bíblia que fala assim, mulher não pode cortar cabelo. Isso aí era uma coisa cultural. Isso aqui não é comportamento para nós hoje. Isso aqui não é doutrina para nós hoje. Era para a cultura deles lá. Por quê? Porque as prostitutas na época, elas rapavam a cabeça. Aí Paulo, ele ensina a igreja, fala, você não rapa a cabeça. Porque você vai confundir você vai ser maltratada. Porque a igreja, o cristianismo estava alcançando as prostitutas, quebrou o templo lá da deusa. E é esse tipo de gente que vinha. Você vai ler na tua Bíblia que só num dia eles queimaram 50 mil livros espírita, São Cipriano, toda a porcaria, Bíblia de Satanás, eles queimaram. Agora, será que era fácil lidar com esse povo, gente? Até que eles se convertessem? Olha a igreja como é. E hoje, é a mesma coisa. Todo dia entra alguém aqui envolvido com crime. Todo dia entra alguém aqui que está com uma amante. Porque Jesus ama o pecador. E o teu papel, que já entendeu, é amar essas pessoas, facilitar o caminho para essas pessoas e entender que elas podem dar uma escorregada ali na frente. E entender que ela precisa de você. E entender que o nosso papel aqui, enquanto o tempo vai passando, nós temos que aprender mais para ser uma mão, para ajudar essas pessoas e não para criticar. E não para pular fora quando a gente vê um pecado, vê alguma coisa errada. A igreja será muito mais saudável quando nós entendermos isso. Lembra do que eu falei? Com o tempo certo, cada um tem um tempo. Quem conheceu o Gilmar lá no passado? Ô, o tipinho, hein? Meu Deus, como é o apelido dele? Pode falar, Gilmar? Já falei, né?
Eu falo, todo domingo eu falo. Ah, não vou falar não. Ah, ele era muito briguento, né? Tinha um apelido de gambazinho, mas cara chato. Sabe que esse gambazinho, André? Chato. Mas quem mexeu aqui, que vem toda noite lá, né? E briguento, e veio para a igreja desse jeito. A vida dele estava indo para o buraco. Estava tão briguento que ele fez uma gangue na cidade aí, já estava mexendo com coisa pesada, né, Gilmar? E Deus falou com ele. E veio para a igreja. Agora você fala, não, olha lá, até tira o sarro nele, agora dá risada. Ah, pastor, eu te amo. Porque a igreja alcança esse tipo de pessoas. E é um grande homem de Deus. O tempo dentro da igreja tem que te mudar em nome de Jesus. Você sabia que foi por esse motivo que os judeus se desvencilharam do cristianismo? Porque a igreja começou no judaísmo. Jesus é judeu, não é brasileiro. E ele fundou a igreja, o cristianismo, no meio do judaísmo. Aí os judeus religiosos falam, nós não aceitamos o Gilmarzinho Gambá. Nós não aceitamos o Tato, que é homem bomba, quer matar os outros, quer explodir os outros. Nós não aceitamos. Quando eles viram as prostitutas chegando, quando eles viram os espíritas, eles para lá e nós para cá. E aí, se desvencilhou, mandaram Paulo embora, mandaram Pedro embora. E Paulo vai falar assim, vocês não querem? Vocês estão desfazendo da salvação de Deus? Pois eu vou para os gentios agora. E aí a igreja, como era aqui, gente, é hoje e sempre será. Por isso você nunca encontrará uma igreja perfeita. O que você precisa entender, essa igreja está fazendo o que Deus quer que ela faça. Mas igreja perfeita você jamais encontrará. Então sossega que você está na melhor igreja de Caraguatatuba, em nome de Jesus, meu. Porque característica de igreja não se encontra nas pessoas em si, mas sim no mundo espiritual. Tua vida está abençoada? Quando você entrou aqui, como é que ficou a tua vida? Então por que você está olhando em erro de pessoas? Quem te levantou como juiz? Só vai arder um pouquinho, mas vai curar. Quem te levantou como divisor de águas de quem entra no céu e quem não entra? Porque olha o cisco no olho do outro, enquanto tem uma trave no teu olho. E se nós entendermos isso, a igreja será muito mais saudável e unida. Se você parar de falar mal dos outros e começar a orar pelo teu irmão, a tua vida será muito mais abençoada. Caraguá tinha esse trem aí. Saiu, cada mês tinha uma igreja abrindo, mas era sempre o mesmo povo. Eles faziam rebelião lá, abria aqui. Não vai dar certo. Porque eu aprendi uma coisa e é real. Não existe problema que não tenha solução na mão de Deus. Se você ouvir essa palavra hoje e entender o propósito de Deus ter trazido você aqui, você vai ser um crente muito mais forte. Vai entender até que tem um papel aqui que você nunca experimentou. Se você não entender isso, que todo problema tem uma solução em Deus, você vai ser dominado por qualquer problema da vida, porque você vai correr dele. Mas um dia você vai ter que enfrentar e derrubar esse gigante. Em nome de Jesus vai ser hoje. Eu entendo que Deus colocou essa igreja, que não é porque nós somos melhor, não, é porque nós estamos fazendo o que Ele quer. E isso vai mudar Caraguatatuba em nome de Jesus. Porque nós estamos entendendo o propósito do porquê tem uma igreja no lugar. Efésios 3:10 está escrito assim, por meio da igreja, as autoridades e poderes conhecem a sabedoria de Deus. Olha isso aí. A palavra de Deus está dizendo que através da igreja, as autoridades do mundo físico e espiritual têm que conhecer a sabedoria de Deus. Então eu vou te mostrar agora algumas marcas de uma igreja saudável, que às vezes você não vê. Às vezes você está de olho assim, querendo Deus, mas está olhando para as pessoas, está focando ainda num membro que está meio doente ainda, que vai se curar daqui a um mês em nome de Jesus, e aí você fica desgastado. Aí você fica deixando de ver o que Deus está fazendo, porque você está olhando para as pessoas. E aonde existe o homem, existe falha. E aonde o ser humano está, há imperfeição. Mas Deus gosta de atuar no meio deles.
Tanto que formou uma igreja cheia de defeito, mas ele derramou a glória de Deus. Igual a arca de Noé, cheio de bicho, mas lá dentro tinha salvação. O problema estava lá fora. O problema não está na igreja. Ainda se o meu irmão não está andando como eu quero, o problema está lá fora, porque Deus escolheu a igreja para salvar o mundo. E você precisa entender isso, que às vezes você tem que conviver. Sabe por quê? Às vezes você é tão perturbado por causa de pessoas, porque Deus quer ensinar você a perdoar pessoas. Sabe por que você tem tanta dificuldade com pessoas? Resolve um problema, tem outro atrás e outro ali. Tem uma fila pegando senha para te trazer problema. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu quero ensinar você a perdoar as pessoas. E não fugir de problemas. E muitas vezes pessoas que te ajudaram. Muitas vezes pessoas que foram mão de Deus na tua vida. Isso é simplesmente por causa de um problema, pula fora. Então você tem que entender qual é o papel da igreja. Eu vou te mostrar alguns itens, como eu disse, não vai dar tempo de falar tudo hoje, falar um só ou dois. Domingo que vem, continua essa série, Marcas de uma Igreja Saudável, combinado? Então a primeira coisa que você tem que ver é que uma igreja saudável, que está na direção de Deus, tem que ter a pregação expositiva. É o que eu estou fazendo aqui agora. O culto ele é formado em várias partes. Oferta, louvor, adoração, apresentação de crianças, culto de Santa Ceia e pregação da palavra. Todo culto tem que ter a pregação da palavra. Então a pregação expositiva é você trazer uma palavra de forma que você exponha a vontade de Deus e as pessoas que estão ouvindo entendam e saibam aplicar nas suas vidas. Aqui é o segredo. Porque eu fui de igreja que nós assistíamos pregadores. E muitas vezes a gente dava glória a Deus sem nem entender o que ele falava. O negócio é fazer barulho. Amém, glória a Deus. O neguinho era assim. O Jefferson, quem falou? Quantas vezes, né, Roberto? O que foi pregado, Jefferson? O que foi pregado, Jefferson? Não sei. Ô, Jefferson, você tem que prestar atenção, meu. Então, estou falando aqui, eu brinco, eu gosto de trazer uma pregação em que envolvo você, que eu ponho você a pensar, mas você precisa entender que eu também pregava desse jeito. Se você olhar um vídeo meu, não olha não, pelo amor de Deus, cara. Né, Gilmar? Nós saía para pregar nas igrejas. Eu tinha um cavaquinho, eu sabia, meu, não vou falar isso. Deleta essa parte. E nós fazia barulho mesmo, eu cantava os corinhos de fogo, e eu fazia assim, o Gilmar jogava paletó nos outros. O Tato também jogava o paletó dele. O paletó do Tato cobria metade da igreja aqui, ó. É uma cortina. Tá tudo crente, meu Deus. Aí pegaram a saída. E a gente era assim, assembleião, cara. Sabe o que é a DAC? Assembleia de Deus, adoração a Cristo. Aí nós deixamos a adoração tomar conta da assembleia. Eu falo às pessoas, qual é a igreja? Eu sou da assembleia. Cara, mas vocês assistem televisão? Porque a assembleia antigamente era terrível, não podia fazer nada. Isso aqui na assembleia, se eu fosse com uma calça dessa aqui, eles colocavam eu no inferno na hora. Na hora. Você sabe disso. Mas eu aprendi o seguinte, cara. Que desde o Velho Testamento Deus não está olhando para isso aqui. Ó. Não, porque você não pode vir de forma sensual. Você não pode vir de forma escandalosa. Mas estou bonito, não estou? O homem mais bonito da igreja é o vilão, depois sou eu. Então, era difícil, porque era só religiosidade. E a gente pregava e não tinha entendimento. E quando nós fizemos a transição da igreja, eu entendi que Deus já falou lá atrás. Oi, Samuel, não olha para a aparência do homem, porque eu, o Senhor, não olho para a aparência do homem, eu olho para o coração do homem. Então não se preocupe com isso aqui não, isso aqui é só para me conectar com a juventude. O que importa para Deus é o meu coração, porque eu vi muita gente de terno e gravata, o coração podre. Eu vi muita mulher com cabelão comprido de saia, com o coração podre, fala mal dos outros, não perdoa ninguém, isso aí nem no céu, tá? Então nós não nos preocupamos com isso aqui. E eu orei a Deus assim, ó, Deus, eu quero que até a minha pregação mude agora. Eu não vou ficar pulando para lá para cá. Eu quero falar de um jeito
que até uma criança entenda. E a minha pregação aqui, gente que está há anos na igreja, fala, poxa, eu entendi tudo que você falou. Até criança já falou para mim que entendeu o que eu falei, porque é uma pregação expositiva. Para que eu quero saber? As 5 pedrinhas que Davi pegou, é seixo do rio, é um pedregulho, é redondinho e forma, de quantos milhões de anos? Para que eu vou querer saber isso? O que importa para eu falar para você é quais são as formas que você vai derrubar o teu gigante. Isso é a pregação expositiva, que você entende e sabe aplicar na tua vida. Essa palavra que eu estou pregando aqui, vocês vão conversar sobre ela na terça-feira na célula. Todas as dúvidas que você tiver, o teu líder ou a pessoa que estiver ministrando na hora, ela vai te explicar. Por isso que a célula, ela dá uma fortalecida na igreja, que a gente pode conversar, que às vezes você não entende alguma coisa que eu estou falando aqui, mas você guarda isso aí lá no domingo, lá na terça-feira na célula, você vai perguntar, olha, eu queria saber o porquê disso. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a nossa vida. Você sabia que esse momento é um dos momentos mais importantes da tua vida? Eu vim para a igreja com 31 anos, cara, tudo que eu estava fazendo não dava certo, cara. Eu joguei futebol, toquei cavaquinho, toquei pagode, um monte de coisa. Tudo tinha uma parede na frente, eu quebrava a cara. Tudo quebrava a cara. Aí quando eu entrei na igreja, que não tinha mais o que fazer, gente. Eu tinha um plano, né? Eu vou entrar aqui, vou dar um tempinho, até baixar a poeira. E eu vou voltar lá, eu vou quebrar a cara de todo mundo. Mas eu sentei, cara, na igreja. E na hora da palavra, cara, aquele negócio foi entrando no meu coração. Aqueles 50 minutos, 60 minutos que eu ouvi mais ou menos. Porque eu estava sentado aqui, mas a minha mente estava lá fora no que eu ia fazer. Assim mesmo, a pregação da palavra é tão poderosa, ela entrou no meu coração no primeiro culto. Quando eu abri o olho, eu estava aqui na frente chorando, aceitando Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Eu falei para o grupo de louvor aqui, falei para eles. Eu falei, vocês, olha lá, tudo sentadinho lá. Vocês ficam pensando que vão ficar aqui cantando, sem ouvir palavra? Isso aí, nós vimos vários grupos aqui em Caraguá morrer, cair em pecado, porque eles achavam que adorador, que músico na igreja só vinha fazer um showzinho aqui, e na hora da palavra ia trocar ideia fora da igreja. Tinha até alguém, né, que resolvia tomar café na hora da palavra. Falei, isso aí não vai longe, não. Por quê? No momento do culto, todas as partes são importantes, mas esse é o momento que você mais ouve Deus claramente. Isso aqui foi o que mudou a minha vida. Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu falei, mas que trem que é esse? Está fazendo eu chorar. Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu entrei na igreja, sentei no último banco. Aqueles 40 minutos foram suficientes para colocar eu de forma milagrosa lá na frente. Dali para cá, a minha vida nunca mais foi a mesma. Por causa da pregação da palavra. Então existem vários tipos de pregação. Existe a pregação temática, que é a pregação que o pregador ele escolhe um tema e ele prega sobre aquele tema. Então ele pega um tema, vou pregar sobre pecado, por exemplo. Aí ele escolhe um texto e ele prega sobre aquilo. Existem várias pregações. Você, agora daqui para frente, você vai conseguir entender que tipo de pregação o líder ou o pastor está pregando aqui. Existe a pregação textual, que é aquele que ele pega um texto e não fala sobre um tema, mas ele pega aquele texto e destrincha ele. E ele traz vários ensinamentos no mesmo texto. Então existe assim dezenas de estilos, de tipo de pregação. Qual é o tipo de pregação que existe? A pregação biográfica, quando a gente pega um personagem da Bíblia, aí você conta a história dele e mostra o agir de Deus na vida dele e põe isso para a igreja, como que nós devemos fazer com a nossa vida também. Então existe uma infinidade de tipos de pregação. A pregação tópica, né, que é aquela de tópico. Você pega vários textos e vai colocando tópicos e vai falando sobre um assunto ou mais assuntos, mas usando vários textos da palavra de Deus. Não importa qual é o estilo. Não importa qual é o tipo. Importa é você ouvir Deus falar com você.
Porque esse momento aqui é um dos momentos mais importantes da nossa vida, gente. Vocês viram que as crianças, elas ficam até quietinhas na hora da adoração? Mas na hora da palavra dá fome nela. Olha lá. Na hora da palavra dá dor nela. Né? Porque tem gente que se passa um pernilongo, ele já perde a atenção. É uma luta. Por isso que eu falo, toma um café agora, não vai no banheiro agora, não dá ordem para a bexiga aí, fala, não vou esvaziar você agora, eu vou me encher do Espírito Santo agora. Tive o dia inteiro para ir no banheiro, eu não vou no banheiro agora. Porque esse é um momento muito especial. Porque a pregação, ela fala com o crente mais maduro, ela fala com o novo convertido, e fala até com quem não é crente. A pessoa entra no primeiro dia na igreja, ela ouve uma palavra, puxa, eu entendi, cara. Puxa, é diferente. E ela começa a ver que a vida dela está tão errada com relação ao que Deus quer, mas ela tem clareza na postura e no posicionamento que ela tem que tomar dali em diante. Então você precisa ver que uma igreja saudável, ela prega. Você sabia que tem lugar que não prega mais a palavra? Você sabia? Faz teatro, canta, alguém fala aí 2 minutos só e acabou. Mas aqui nós falamos 1 hora. Assim. O dia que eu estou mais inspirado, nós bate 1h30. Que eu sei, que você fica assim, ai meu Deus, eu quero ver o fantástico, eu quero ver alguma coisa. Mas eu sei que esse negócio é remédio para a tua vida. Você sai mais crente e nem percebe. Porque a igreja ela foi fundada na pregação da palavra. Quando Jesus veio implementar a igreja, ele começou a pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Começou a pregar. Quando Jesus é ressurreto e ascende aos céus, os apóstolos ficam com essa responsabilidade. E como que veio 3.000 almas para a igreja? Quando Jesus cumpre a promessa da descida do Espírito Santo, eles ficam cheios do Espírito Santo. E aí os religiosos, os perseguidores da igreja, olha lá os caras tudo bêbado. Olha lá a igreja, olha lá, o que eles estão falando uma língua que nem conhece? Aí Pedro se levanta e fala assim, ei irmãos, ninguém está bêbado aqui não. Nós estamos embriagados pelo Espírito Santo. Essa é a promessa que o profeta Joel profetizou. Isso aqui não é isso. Ele começa a fazer o quê? Pregar. Começa a pregar, ensinar. Não, isso aqui é assim, porque Jesus que vocês mataram, ele veio e consolidou os profetas, os patriarcas, os reis, tal. É isso aqui que nós estamos vivendo, é a realização de uma promessa. Esses meninos que estão pulando aqui, eles não estão bêbados e drogados, não, eles estão cheios do Espírito Santo. É isso que Pedro está falando, ele está pregando. Aí a igreja fala assim, o que nós temos que fazer então, Pedro? Aí ele vem para a conclusão da palavra. Aí ele fala assim, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. 3.000 almas entraram inaugurando a igreja primitiva através de uma pregação. Isso que você está fazendo aí, porque essa palavra tem poder. A igreja ela se desviou quando ela caiu na mão da igreja apostólica romana. O papado tomou conta, os imperadores de Roma tomaram conta. Você conhece a história? A igreja desviou. E aí Deus teve que levantar um homem chamado Martinho Lutero que protestou contra isso. Você sabe como que ele protestou? Pregando a verdade. Pregando na porta do castelo as 95 teses erradas e falando, pode parar. Tem negócio aqui não de indulgência, de pagar dinheiro para tirar a alma do inferno, não. A salvação vem para qualquer pessoa que confia no nome de Jesus Cristo. É pelo sangue que Cristo derramou no Calvário que existe salvação. E ele pregou, e a igreja nasceu no protestantismo. Aqui estamos nós. É isso aqui que sustenta a nossa vida. Essa palavra poderosa que mexe com o nosso interior. E se não mexe, você aceita Jesus hoje. Porque a palavra é a palavra de Deus. É isso aqui que manda embora a vergonha. É isso aqui que faz Satanás cair por terra. É isso aqui que quando Jesus encontrou Satanás no deserto, ele tentava jogar uma palavra, e Jesus falava, está escrito, Satanás, eu não vou adorar você, e você não vai me adorar também, você não tem parte comigo, todos nós adoraremos apenas o Senhor. É assim, não vai.
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito, está pregando a palavra para o diabo. Sabe como você vence o inimigo? Colocando a palavra, que é a espada, na frente dele. Aqui comigo não. O poder não está em mim. O poder está na palavra de Deus. Por isso que tem que ouvir. Por isso que tem que ficar aqui sentado, faz parte. A exposição da palavra. Então a palavra, quando ela é pregada, ela está mostrando que a igreja está na direção de Deus. É uma das marcas de uma igreja saudável. Não deixa o inimigo, o entretenimento, tomar conta do teu coração. Porque você fica 8 horas na internet. Como é que não aguenta 1 hora de palavra? Tem alguma coisa errada. Só bobagem. Videozinho do mundo inteiro, respondendo mensagem para todo mundo. E aí fica aqui com uma coceira. Tem alguma coisa errada. Se você está com coceira, vem aqui, vamos tirar essa coceira depois. Não é engraçado isso? Nós fomos assistir o jogo de futebol, saímos daqui 3 horas de estrada, chegamos lá 2 horas antes do jogo, 2 horas para assistir o jogo. Rapaz, eu dei o dia inteiro para esse jogo. Aí não consegue ficar sentado, assistir um culto. Culto não, uma palavra de 1 hora. Sendo que aquilo tem poder para mudar a nossa história. Então, enquanto você estiver numa igreja que ela está pregando a palavra de Deus assim, ó, não está falando o que você quer ouvir, está falando o que Deus quer que você ouça. Aí você fala assim, pô, meu, palavra tem. O pastor fala mesmo, cara. Então é um sinal. Segunda e última coisa, a igreja tem que ter concordância teológica. Beleza? A igreja, uma das marcas da igreja saudável, que está na direção de Deus, é que ela tem que ter concordância teológica. Aqui na ADAC, nós exigimos que cada membro aqui tenha concordância em algumas questões teológicas. Se a pessoa não tem concordância, a gente até fala, irmão, eu acho que é bom você sair da igreja. Presta atenção. Por exemplo, aqui nós exigimos que todos os membros daqui creiam que a salvação é somente e tão somente através de Jesus Cristo. Nós temos que concordar nisso aqui. Se tem alguém que não concorda, falou, vai para outra religião. Porque você vai atrapalhar nós vamos brigar. Então nós exigimos que todos os membros, pessoas que visitam a igreja, tenham essa plena concordância de que salvação de perdido é tão somente através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Nós exigimos isso aqui, nós temos concordância teológica nisso aqui. Se tem alguém que não concorda com isso, você está no lugar errado. Nós exigimos aqui que todo crente que crê no Senhor Jesus Cristo tem que batizar. Tem que batizar nas águas. Tem que batizar. Marcos 16:16. Crê no Senhor Jesus Cristo seja batizado e tu serás salvo. Senão eu não vou segurar esse abacaxi não. Você já confiou em Jesus mesmo? Vai. Então vamos ali na praia, eu já batizo você agora. Porque fica, você não concorda com isso? Então vai para outro lugar que não batiza. Porque aqui nós exigimos, nós temos concordância com isso. Amém? Vou pular algumas coisas aqui. Aqui nós exigimos que todos os membros concordem que o crente tem que orar. Tem que orar. Você não ora, então você não fala com Deus. A oração é a tua comunicação com o teu Pai Celestial. Tem que orar. Mas você fala tanto. Se é mulher, então fala mais de 25 mil palavras por dia. Fala um pouquinho com Deus. Algumas falam mais que isso, mas tudo bem. Fala com Deus. Então nós concordamos. Amém? Até aí? Aqui na ADAC, tem outras coisas também. Nós concordamos aqui unanimemente. Aqui na ADAC nós exigimos a concordância na ressurreição. Nós não acreditamos em reencarnação. Isso é coisa de espiritismo. Nós não concordamos que morreu, acabou tudo, você vai para a vigília sagrada. Não. Nós
concordamos aqui e exigimos a concordância de todos aqui, que nós vivemos crendo na ressurreição. A Bíblia fala de 4 ressurreições. A ressurreição instantânea, que é aquela onde Jesus vai e ressuscita a filha de Jairo, que Jesus está lá e Jairo, né, um chefe da sinagoga, um pastor, a minha filha está doente. E aí, o senhor pode ir lá em casa para curar ela? Posso, estou indo. Aí ele é parado no meio do caminho pela mulher do fluxo de sangue, perde alguns momentos, vamos para lá, vamos. Aí chega os empregados de Jairo e fala para ele, não adianta ir, a menina já morreu. Aí Jairo já faz aqui, ó. Aquele crente sem fé, né? Aí Jesus fala, ô Jairo, levanta a cabeça. Tu crês? Sim, né? Sim, não, sim. Então verás a glória de Deus. Vamos lá para tua casa. Pá. Aí chega lá e Jesus fala assim, está dormindo. Mas a Bíblia está dizendo assim, ela tinha morrido. E as pessoas estavam chorando, mas quem é esse cara? Ela está morta. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Ele é o Deus da ressurreição. A morte para Ele é só um sono. Todos que morrem para Ele é só um sono. E quando Ele chama, tem que ressuscitar. Então essa é a primeira ressurreição, chamada de ressurreição instantânea. A menina acaba de morrer, né? O espírito, sei lá onde está, né? Se era de Deus ou não, se está subindo ou se está descendo. Jesus chegou lá e falou assim, ei, Talita cúmia, levanta menina. Ressurreição instantânea. Tem a ressurreição de 24 horas, quando Jesus encontra um enterro saindo lá na cidade de Naim. Era 24 horas, tinha morrido ontem, velou, está indo aqui, ele bate na esquife do caixão, menino já ressuscita, a segunda ressurreição. Tem a terceira ressurreição, que é a ressurreição de 4 dias, de Lázaro. Quando ele chega lá, ele espera 4 dias, ele fala assim, não está morto não, quer ver? Está dormindo, só Lázaro, sai para fora, ressurreição. E tem a ressurreição de todos os séculos, que está escrito na tua Bíblia, em João capítulo 5, versículo 28, que diz assim, ó, não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. 4 tipos de ressurreição na tua Bíblia. Sabe por quê? Então nós exigimos aqui que nós, todos os crentes, creiamos na ressurreição. Eu não sei se você vai ressuscitar para o bem ou para o mal, mas nós vamos ressuscitar. E em nome de Jesus, todo mundo que está nessa sala hoje vai ressuscitar para viver eternamente com Deus. Então eu estou falando sobre concordância teológica que forma uma igreja saudável. Isso aqui nós exigimos. Agora aqui na ADAC, nós permitimos que haja um pouco de discordância em alguns assuntos, mesmo teológicos, como por exemplo, a volta de Jesus. Então nós cremos que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Amém? Mas quando? Então tem uma linha teológica que diz que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Mas existe um número de cristãos que exigem e até provam biblicamente, às vezes, que ele vai voltar no meio da grande tribulação. Tem até um outro grupo que acredita que ele vai voltar depois da grande tribulação. Gente, isso não tem nada a ver. Então nós permitimos isso aqui. Eu não vou bater numa pessoa, você tem que acreditar no que eu creio. Não. São coisas aqui que nós podemos ter um pouco de discordância. Por quê? Porque são assuntos não essenciais à salvação. Você tem que acreditar que Jesus vai voltar. Não, pastor, mas eu estou acreditando que a marca da besta vai aparecer, e no meio dessa tribulação toda, Jesus vai tirar a igreja da terra. O outro não. O outro acredita que, olha, baseado aqui em Tessalonicenses e aqui em Apocalipse, no livro de Daniel, nós vamos ser arrebatados antes de começar o terror na terra, chamado de grande tribulação. Então nós permitimos alguns fatos, assim como, por exemplo, nós permitimos cristãos pensar quando que eles tomam ceia. Porque as duas ordenanças do Novo Testamento é batizar e tomar ceia. Isso você precisa. Mas quando que se toma ceia? Quando que nós devemos tomar ceia? Quantas vezes por ano? Onde está escrito? Não está escrito. Então,
tem denominações aí que tomam ceia a cada 6 meses. Tem denominação que toma ceia uma vez por ano. E tem denominação aqui em Caraguá que toma ceia toda semana. Então isso não é motivo para você... heresia! Não, porque a Bíblia não está dizendo quando. Nós, e a maioria das igrejas, tomamos Santa Ceia uma vez por mês. Porque nós entendemos que para tomar ceia você precisa batizar. E você tem que estar com a vida no altar. Então você imagina uma pessoa que vem para uma igreja que toma ceia toda semana. Então ela tem que estar bem. Então ela está vindo do pecado agora. É uma pressão muito grande. Ela perdeu essa, ela vai perder a outra. Eu ainda estou sendo regenerado, estou sendo liberto, estou perdendo um monte de ceia. Ela pode desanimar. Ou uma denominação que toma ceia uma vez por ano, é muito longe também. E também não tem cobrança nenhuma. Eu só vou tomar ceia agora só em maio de 2023, a pessoa relaxa. Então, nós da Assembleia e a maioria das denominações do Brasil e até do mundo, tomam ceia uma vez por mês. Aqui nós tomamos no primeiro domingo de cada mês. Agora, se a outra denominação acha que tem que tomar toda semana, a gente não pode brigar com isso. Então nós permitimos que as pessoas pensem, eles não vão para o inferno por causa disso. São assuntos não essenciais à salvação. Está entendendo? Então nós permitimos isso. Estou pulando um monte de coisa aqui, porque passou do horário que eu queria já. E nós damos aqui total liberdade de pensamento em assuntos que não são essenciais à salvação. Nós deixamos a pessoa pensar em assuntos sociais que não são essenciais à salvação. Como, por exemplo, vacina. Cada um tem uma ideia. Pode vacinar ou não? É para vacinar ou não? Quantas doses você tem que tomar? Eu lembro quando saiu a vacina, as pessoas todo dia, pastor, eu vacino ou não? E agora? Não sei, pô, não sei, ué. Nem a ciência sabe, né? Então são assuntos que não tem nada a ver com salvação, gente. Então a gente deixa todo mundo pensar e decidir, porque se eu levantar essa bandeira, cada um vai ter uma opinião. Se eu estivesse trabalhando, né, André, foi obrigado. Primeira linha que batizou aí foi a pessoa da saúde, depois já foi o pessoal que trabalha no governo. Se eu estivesse trabalhando, as pessoas vieram falar para mim, pastor, eu batizo, eu vacino não. Eu falei, ué, aqui que está mandando lá, se você não vacinar, vão te prender. Sei lá, eu estou de boa. Eu estou aposentado. Se eu estivesse trabalhando, eu teria vacinado. Mas eu estou aposentado, eu não vou vacinar, não. Passou o Covid aqui, ó. Eu não peguei. Deus pôs uma unção em mim. Eu nunca tive nenhuma gripe no meio. Todo mundo caiu. Deus me protegeu. Se peguei, não sei. Eu fui na casa de gente orar, a gente ficou feio. E o Beto, rapaz, o Beto, na UTI, quantos dias, Beto? 6 dias na UTI, você contar, é um testemunho poderoso, novo convertido, e pegou feio o pulmão, quantos por cento do pulmão? 50%, mas ele não conseguia respirar. Aí foi transferido para o hospital regional, e chegou lá, teve que pôr a máscara, e ele contando assim, eu fiquei sufocado, só dele estar contando. Ele falou, quando tirou o negócio para pôr a máscara, ficou 1 minuto, Beto, 2 minutos, a Solange não sabe, né, se ela falar isso, ela vai para o céu rápido. E ele falando, pastor, eu falei, combinei com a mulher dele, Pama, não vamos falar para a Solange que o Beto está na UTI, ela vai morrer primeiro, vamos esperar, vamos orar. Aí não teve jeito, ficou muito dia lá, falamos. Ele já está lá, Solange, mas pode orar, que na igreja inteira já está orando. Aí ele pôs a máquina, conseguiu respirar. Viu Jesus de perto. Viu, gente? Ele falou, pastor, meu olho já virou, já não tá, e já a máquina não funciona ali na hora, né? Que joga o oxigênio, né, velho? Aí aquele negócio de desentope, pulmão não funcionava mais, né? A Covid tá aí. Mas aí as pessoas perguntavam, pastor, eu falei, não sei, eu não vou vacinar nada. Não sei, cada um fala uma coisa. E aí no fim eu vacinei. Porque eu tive que viajar e tinha que vacinar. Só para viajar eu vacinei. Gente, mas eu estou falando que são questões na igreja que não pode dar briga na igreja. Você levanta a bandeira o que você quiser. Nós não vamos brigar. Se você acha que deve tomar 500 doses, eu não tomo. Tem outra história. Tem uma doutora na igreja, nós estamos fazendo junto, ela vai falar tudo sobre isso.
tudo sobre Covid, que ela pegou Covid de todo jeito, e Deus ensinou ela, e ela vai mostrar isso na linha espiritual para nós. Você vai ver que legal, nós vamos fazer em 2 quarta-feiras que eu te aviso. E ela já estava falando, ó, eu vou falar um negócio aqui que vai dar briga, mas é verdade. Diz que quem está mais tomando dose de vacina está prejudicando mais a saúde ainda. Ela vai provar isso na revista científica. Ninguém sabe. Entendeu? Então não é para você desviar. Que eu estou falando sobre assuntos que não tem nada a ver com salvação, cara. Se você quiser tomar 500 doses de vacina, você toma. Só que você vai para o céu primeiro. Você vai ver Jesus antes de nós. Brincadeira. Isso não é para trazer nenhum desconforto. Mas eu estou dizendo que são opiniões que a gente respeita aqui. Se você quiser tomar, você toma. A ciência está um pouco perdida. Nós vamos ver daqui para frente. Nós somos uma geração vacinada. Tomamos para sarampo, meningite, cachumba. Tem mais uma. A gente pensa assim. Mas eu estou dizendo que a igreja é uma das marcas da igreja saudável, que ela tem que dar essa flexibilidade para os crentes poder decidir. Eu poderia levantar tanta bandeira, a condição da maioridade. O que você acha? Que uma pessoa deve responder criminalmente só com 18 anos, ou com 15, 16, ele sabe muito bem o que está fazendo? Mas tem gente que acha que não. Né? Você pega uma área da linha da educação, não, imagina, um bebê de 17 anos, ele não sabe o que faz. Aí você pega outra gente que fala, que sem vergonha, 13 anos, já faz filho, já faz... Mas são assuntos que você pode pensar e escolher, gente. Do armamento, o que você acha? Deve andar armado ou não? Por que que não? E se sim, por que que sim? Então cada um tem na minha profissão. Quando eu aceitei Jesus, o cara não queria deixar eu entrar na igreja, ué. Teve alguém que falou assim, um crente não pode ser polícia? Ah, olha que ignorância, eu quase desviei, porque eu quase bati nele lá. Eu falei, esse cara, não, fiquei bravo, era novo convertido, ouvi uma bobagem dessa de um religioso, e você não pode nem ser pastor, porque polícia não é de Deus. Ah, o que é isso? O que era um Josué na mão de Deus? O que era um centurião que Jesus falou, essa é a maior fé que eu vi? O seu desviado. Então o que você acha? Eu trabalhava com arma, ué. Isso eu gosto de arma. E se eu andar armado ou não andar armado, eu vou para o céu do mesmo jeito. Você pode pensar diferente. Eu estou falando para você de questões que a gente tem que ter a cabeça aberta e respeitar as opiniões. São assuntos não essenciais à salvação. Ué, se eu gosto de andar armado, se o bandido apontar a arma para mim, eu ponho ele para ver Jesus primeiro, ué. Você é muito crente, né? Você fala, pode me matar porque eu já estou no céu. Eu quero salvar muita gente. Então você pensa do jeito que você quiser. Eu tenho uma arma poderosa, ela tem 66 calibres. Chamado Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então eu estou dizendo para você que são marcas de uma igreja saudável, as pessoas que exigem que haja uma concordância na membresia a respeito de alguns assuntos importantes à salvação. E outros assuntos sociais, né? Tinha tanta coisa para falar que eu falo depois. Que eu tenho que dar essa liberdade para você, para que haja saúde na igreja. Não posso forçar você, não, porque eu penso assim, você tem que pensar assim. Eu sou palmeirense, coitado dos corintianos. Ah lá. O importante é que são assuntos que não são essenciais à salvação. Se bem que eu tenho dúvida. Se o corintiano vai para o céu mesmo. Brincadeira, gente. Vai sim, eu não sei. Quem falou? Se nós for ver disso, só os santistas vão, né? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então só o santista vai. Eu vou pular para nós orar, gente. Agora a questão é por que as pessoas saem da igreja? Você entendeu que se a gente levar uma igreja assim, a igreja vai ser muito mais forte? Um respeita a opinião do outro. E quando são assuntos importantes à salvação, a gente briga por aquilo. Cara, você tem que crer nisso aqui, porque isso aqui da Bíblia está sendo muito explícita. Não precisa de pregação nem de explicação. Por que as pessoas saem da igreja? Responde. Por duas questões. Conflitos pessoais e atos pecaminosos. É isso que tira a gente da igreja.
Você pensa que a pessoa está bem, mas ela está com um pecado escondido, ela não vai aguentar. Ela vai sair. E infelizmente, como eu comecei a introdução dessa ministração, as pessoas se afastam, pulam de igreja, saem de igreja, vai para o mundo e fica pulando de igreja em igreja por causa de conflitos pessoais, desapontamentos, briga com as outras pessoas, briga com o líder, briga com o supervisor, briga com o pastor, briga. E onde a Bíblia diz que você tem que passar por cima disso, você tem que perdoar, você tem que pedir perdão, você tem que chegar numa posição em que os dois fiquem felizes com a situação. Porque naquele dia não vai dar certo, igreja. Eu estou te dando algumas direções aqui para você escolher a igreja certa. Porque talvez entre nós, tem muita gente daqui que já entendeu qual é o papel. Mas tem visitante. Tem gente que talvez esteja procurando igreja. Sabe qual que é a igreja que você tem que ficar? A igreja que está fazendo o que Deus mandou ela fazer. A igreja que você está frequentando ela há algum tempo e você está vendo que a tua vida está sendo mudada. Sabe qual que é a única acusação santa que se pode colocar sobre uma igreja? Essa acusação é aceitável se ela não tem amor pelo pecador perdido. Esse é o problema. Se a igreja não ama perdido, aí ela não está de acordo com a mente do Salvador. Agora, vou te dar algumas perguntas que você deve fazer para você mesmo, para você saber se você está na igreja certa ou não. Primeiro, a igreja que você está, uma pessoa que não é crente, quando ela vem pela primeira vez, ela é bem recebida? Ô Juninho, pode vir para frente, tá? Ela é bem recebida? Já não precisa responder, não, isso você tem que ver. Porque tem igreja, gente, nós éramos assim, que se entrasse uma pessoa como eu hoje, de boneco com calça rasgada, nós punha ele para correr. O Gilmar fez tanto isso, cara. Eu vou contar uma, Gilmar. Nós somos da geração que nós vimos o computador entrar na igreja, nós só usávamos a Bíblia de papel. O dia que um cara subiu no púlpito com a Bíblia no celular, o Gilmar saiu de onde ele veio para mim, assim, ó. Saiu de onde ele estava lá e veio. Isso é um pecado de Satanás, pastor. Eu não sabia onde enfiar a cara. Eu bato no irmão que foi ler uma Bíblia no celular. Ou eu bato no pastor do meu lado. Falo, Gilmar, abre a sua cabeça, pelo amor. Ah, e o dia que colocou uma maquininha para pegar o dízimo da turma? Olha os demônios chegando lá. Olha lá, isso é do diabo. Gente, eu estou falando em nome de Jesus. Vocês viram isso? Quando você viu isso, Tato? Na igreja? E agora? Como é que faz? Então você precisa ver uma igreja que tem a marca da saúde, da direção de Deus. Como que ela trata os não salvos? A igreja ama alcançar perdidos ou não? A igreja que você está, a igreja que você frequenta, a igreja que você vai frequentar, ou da igreja que você vê, como que você vê essa questão? Ela se preocupa, ela prepara a gente para salvar o perdido, ou ela está tranquilo com essa turma aqui só ouvindo a gente todo domingo? É isso que você precisa ver, marcas de uma igreja saudável. Outra coisa, ela prepara membros para fazer a obra de salvação, aquilo que Jesus falou, fazei discípulos. Ou você aceitou Jesus aqui, tá bom, dá o seu dízimo, mas fica quietinha, não fala nada, só assiste eu pregar. Ela faz isso, ou ela fica desafiando você todo dia? Você tem que ser alguém, rapaz, você tem que fazer lá no mundo, você fazia, então para Deus você vai fazer. A palavra de Deus está dizendo, se é um ramo que está na videira, você tem que dar fruto, senão ele vai te cortar. Isso você tem que ver. Outra pergunta que você faz para você mesmo: qual o retrato do cristianismo que os seus filhos têm na igreja que você frequenta? Quando seus filhos chegam lá em casa, o que eles vão fazer? Eles vão com a mãozinha na sua cabeça assim? O pastor, a tia Roberta falou para pôr a mão na sua cabeça, que você não foi no culto, você ficou na frente da televisão assistindo Fantástico, é que você tem demônio. Você faz isso e está na igreja certa. Ou ainda os teus filhos entregam um papelzinho na mão dele com uma canetinha, e a tia azeda com a vida, cruza os braços lá e fala assim, faz o desenho da Arca de Noé, e hoje nós vamos falar sobre isso. Tem que ver. Os nossos crianças aqui, sabe o que eles fazem? Dá até vontade de soltar um vídeo, né? Né, Roberto?
que as crianças adorando mais do que muito marmanjo por aí. As crianças chorando, batizadas com o Espírito Santo aqui. E sabe o que elas estão falando? Eu quero ser um líder de célula. Essa é a igreja. Agora, para a gente fechar e orar. Você que procura uma igreja que você fica tranquila. Porque tem gente que fala assim, por que você saiu de lá? Não está me sentindo bem. Você quer se sentir bem na igreja? Eu vou ler aqui para você. Quer se sentir bem na igreja, né? Então vamos ver aqui. Porque tem gente que está procurando igreja para se sentir bem. Você não está procurando igreja. Você está procurando spa. Você está procurando shopping center com o cartão de crédito da mulher. Que é as mulheres que têm dinheiro, né, Tato? Você não tem nada, né? As mulheres que passam o cartão, né? Você está procurando isso. Sério, é o que eu disse no começo. Se você não entender o papel da igreja, você vai pular fora de um lugar que você está indo para o céu. Para ficar num lugar confortável sem fazer nada. Se sentir bem, então segura aí. Lucas 23 e 22. Pilatos disse pela terceira vez, mas qual foi o crime dele? Eu não vejo nele nada que faça com que mereça a pena de morte. Mas assim mesmo vou mandar que ele seja chicoteado, depois eu vou soltar. Olha aqui como que é. Jesus está fundando a igreja. Então o primeiro que apanha é ele. E você acha o quê? Você vai pegar o que depois? Você está seguindo ele, ele não falou isso? Vocês vão seguir o meu exemplo direitinho, viu? Que no mundo está tudo certo. Aí quando você quer ser crente, o pessoal fica, vai lá sem vergonha. Ela bebia, fazia um monte de coisa, quer dar uma de santo agora. Não adianta, é pau, meu. Não tem jeito de ficar tranquilo. Vai tentar cuidar de alguém que você vai ver. Porque a igreja não é lugar de se sentir bem. Igreja é lugar de encontrar o teu papel na história da tua vida. Jesus começou assim. Olha os apóstolos. Atos dos Apóstolos 5. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois soltaram eles. Toda igreja apanha. Toda igreja tem perseguição. Você quer o que? Chupetinha? Você quer melzinho? Vai para o spa. Porque se você quiser ser crente, a igreja de verdade, que tem as marcas de uma igreja saudável, algum perrengue você vai ter na tua vida. Eu vou dar mais. 2 Coríntios 5, 6 e 5. Olha o Paulo falando. Temos sido chicoteados, presos, agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Vá! Eu sei que é o quê? Eu quero ser abençoado, quero casar com a mulher mais bonita da igreja, quero casar com um empresário, não aceito nada. O meu filho não pode ficar doente, então não tenha filho. Não quer problema no casamento? Não casa. Porque tudo traz problema. Não quer ir para o céu? Então não aceita isso aqui. Porque toda a igreja é de Deus, na direção de Deus. Vai ter um tipo de perseguição, de problema. 1 Tessalonicenses, a igreja. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês, já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia. Com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus em toda a época, em todo o mundo, lá no Japão, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, Canadá, na América do Sul, a igreja de Jesus vai ter um tipo de perseguição. E aí o Pedrão vai falar aqui, baixa só um pouquinho, por favor. 1 Pedro 2, 21. Pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Se ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Se ele tomou algumas chicotadas, pode bater aqui, não tem problema. Eu sei que eu estou salvo e isso faz parte do processo. Aceite o tratamento de Deus para a tua vida. Quer saber o que falou Davi? O melhor rei de Israel, crente. O cara conquistou tudo o que podia conquistar. E ele diz assim: a Deus, o Senhor, pediu uma coisa. E o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado
a sua bondade e pedir a sua orientação. Vamos aplaudir, vamos ficar em pé.